Olá, Transcendente! No vídeo de hoje eu vou te explicar o que foi que eu fiz, que fez com que eu saísse de 0 clientes para mais de 100 clientes em menos de 2 meses. Eu me chamo Mônica Viana, esse é o canal Transcendência Mental, e no vídeo de hoje eu vou te dizer tudo o que eu fiz para sair da total escassez e começar a prosperar na minha vida. Vou dizer o passo a passo de como eu fiz para que você possa replicar e utilizar isso na sua vida. Então, se você não é inscrito ainda, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo, entra no grupo gratuito de Transcendentes que está aqui embaixo e me segue nas redes sociais também. Estou com um Instagram novo porque o meu antigo foi hackeado, então já vou deixar aqui embaixo o link para você seguir e me acompanhar o dia a dia, meus conteúdos lá também, certo? Então, vou contar para você um pouco de como foi a minha história em relação a essa questão de prosperidade, tá? Desde sempre, eu sempre soube que por mais que eu trabalhasse muito, ralasse muito para ter dinheiro, eu sabia que existia alguma forma menos dolorida, mais fácil, vamos dizer assim. Não significa que você não teria muito trabalho, só que seria mais fácil e mais lucrativo. E minha mãe, ela sempre teve confecção de roupa, então eu sempre vi ela trabalhando com isso. E desde muito cedo eu aprendi. Eu aprendi a fazer todo e qualquer tipo de roupa. Trabalhei com ela vários anos. Trabalhei com ela alguns anos. Depois coloquei a minha própria confecção de roupa. E aí prosperou com o tempo, depois caía. Então meus negócios eram sempre assim. Eu sempre gostei de ser empreendedora, dona do meu próprio negócio. Eu nunca gostei de trabalhar para os outros. Todas as empresas que eu trabalhei, sempre eu saí com 3 meses, 4 meses. Eu não gostava de trabalhar para os outros. Isso eu já sabia que eu queria. Eu tinha a decisão de que eu ia trabalhar para mim mesma. E aí, nessa tentativa, eu coloquei várias coisas. Coloquei uma confecção de roupa, já coloquei uma marca de roupa, já coloquei uma coxinharia, já coloquei tudo que você imaginar, eu já trabalhei. Tentando dar certo. Nesse tempo eu não conhecia a lei da atração, não conhecia nada disso, era cheio de crenças limitantes, crenças religiosas, não conhecia nada disso. Na minha cabeça eu não prosperava porque eu pecava, eu fazia alguma coisa errada e Deus estava me castigando, só isso. E nunca ia dar certo na vida. Aí depois de entrar no processo de autoconhecimento, a gente vai entendendo que não é muito bem assim e mudando as crenças, né? Só que mesmo assim, eu decidi ser terapeuta, quando eu me formei, né, fiz várias formações e decidi que queria ser terapeuta, porque assim, quando eu comecei o processo de autoconhecimento, o que passava pela minha cabeça? Não dá mais para eu fazer algo que não faz sentido. E tudo que eu estou fazendo não faz sentido. Não faz sentido para mim. Não faz sentido eu ter uma confecção, trabalhar dia e noite. Para quê? Não faz sentido eu ter uma coxinharia que eu não tenho tempo para nada. O que eu ganho não é o suficiente. Para quê? Então eu comecei nessa busca de propósito, né? Que todo mundo começa quando começa o processo de autoconhecimento. Eu tenho um propósito, uma missão de vida. Então isso me deixava angustiada porque eu não sabia qual era a minha missão de vida. Por mais que eu tivesse encontrado algo que era a terapia, né? Que era muito importante, que podia ajudar muitas pessoas, mas eu era muito insegura, era no começo, eu não tinha atendido ninguém. O máximo que eu já tinha feito era com as pessoas em casa. Enfim, então eu não tinha muita segurança, né? Então eu não acreditava que aquilo ia me tirar, que eu ia conseguir fazer dinheiro com aquilo. Então, o que acontecia? Toda vez, depois que eu conheci a hipnose, depois que eu conheci, né, esse processo de terapia holística, eu quis trabalhar com hipnoterapia, ser terapeuta. Porém, eu não tinha cliente. Eu divulgava o meu trabalho, lógico, não da forma que deveria ser, eu procrastinava muito, eu não tinha confiança, então eu fazia o mínimo possível. Mas ainda assim, com uma indicação aqui, outra ali, aparecia um cliente, 2, 3, mas não era o suficiente para que eu mudasse a minha vida, para que eu mudasse a vida de muita gente, né? Era uma coisa assim, um gato pingado, como diz aqui no Ceará. Só que tinha um problema. Toda vez que eu decidia que eu ia atender, automaticamente na minha cabeça, como eu passei muitos anos da minha vida costurando dentro de uma confecção, tendo uma confecção, foi a minha vida praticamente toda, né? Então, isso era a minha zona de conforto. Eu sempre pensava assim, eu vou tentar. Se não der certo, eu vou costurar.
Se não der certo, eu vou botar uma confecção. Se não der certo, eu vou fazer alguma coisa. Eu sei que eu sei costurar mesmo, então eu não vou ficar desempregada. Então, o que é que eu fazia para minha mente? O que é que eu fazia de errado logo de cara? Eu dava um plano B para minha mente. Ou seja, toda vez que você dá um plano B para sua mente logo de cara, ela vai para o plano B. Ela não vai querer saber do plano A, ela vai para o plano B, porque o plano B sempre é o plano mais cômodo. Pode prestar atenção. Você tem um plano A que você se esforça, mas você sempre coloca o plano B de lado. Não, mas se não der certo, aí eu faço isso. Aí o que acontece? Não dá certo. Então era isso que acontecia comigo. Toda vez eu decidia trabalhar e quando eu decidia trabalhar as coisas paravam. Não tinha trabalho, não aparecia cliente. E aí o que aparecia? Pessoas me convidando para trabalhar, pessoas querendo me dar peça para fazer em casa. E aí eu acabava pegando e aí voltava tudo para estaca zero. E isso estava me dando uma angústia. Foi numa época que eu passei por uma vale mesmo da escuridão mesmo, porque eu já tinha entendido muita coisa, porém, sabe quando as crenças começam a ser limpas e eu estava fazendo a ressonância harmônica também, e isso me sufocou demais, começou a me sufocar porque eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, não é possível que eu vou ficar sempre rodando nesse ciclo, não é possível que no dia que eu decido fazer uma coisa, aí para de aparecer clientes e eu tenho que voltar a fazer isso daqui que é mais cômodo. Então eu sempre tinha esse plano B, né? E eu não entendia por que nunca dava certo. Só que aí, um belo dia, eu falei o seguinte. Eu comecei a estudar os conteúdos do professor Hélio Couto e quando eu entendi o que era o soltar, simplesmente tudo mudou. Simplesmente tudo mudou. Eu entendi que a primeira coisa que eu fiz, que foi quando tudo mudou, foi quando eu decidi, eu tomei uma decisão de verdade. Eu disse assim, eu vou trabalhar com isso, eu vou prosperar com isso, vai ser isso que eu vou fazer a partir de agora, não importa o que aconteça, vai ser isso daqui que eu vou fazer. Por incrível que pareça, quando eu decidi, todas as pessoas que me procuravam para me oferecer trabalho, para me oferecer peça para fazer em casa, simplesmente pararam. Pararam de me procurar. E de uma hora para outra, a minha agenda começou a lotar. Começou a lotar. Começou a lotar. Obviamente que eu fazia divulgação do meu trabalho, claro, né? Canal no YouTube, enfim. Eu já tive outro canal, não é o primeiro canal que eu tenho, já tive um outro canal que justamente pelo mesmo motivo de eu ficar rodando em círculos, eu acabei cancelando ele porque eu achei que eu não ia mais fazer isso. Então, esse aqui é o meu segundo canal, mas aí de repente as coisas começaram a prosperar. Então eu percebi que foi o dia que eu decidi. No dia que simplesmente eu disse, vai ser hoje, hoje eu estou decidindo e não se fala mais nisso. Eu vou trabalhar com isso a partir de hoje, essa é a minha profissão. Vou parar por aqui com esse negócio de missão, com esse negócio de saber qual é o que eu vim fazer no mundo, o que eu vim fazer na terra, para que eu nasci. Eu parei com isso e foquei. Eu vou focar nisso daqui. Se em algum momento da minha vida eu querer mudar, aparecer uma outra terapia para eu trabalhar e eu gostar mais, eu mudo. Mas nesse momento, pelo menos o que eu estou fazendo faz sentido, que é melhorar a vida de outras pessoas. Então eu pensei, até então nada tinha feito sentido ainda. Isso é a única coisa que está fazendo sentido. Então por que não eu fazer? Quando eu fiz isso, pareceu mágica. Se você está esperando aqui que eu diga, eu fiz o Ho'oponopono, eu já fiz vários Ho'oponoponos na vida, mas para isso eu não fiz. De verdade, é óbvio que tem um momento da vida que você vai aprendendo coisas, aprendendo, e você pensa que as coisas não vão sair do lugar. Mas uma coisa que eu percebi é que depois que eu comecei a estudar, por mais que eu achasse que aquilo eu estava só aprendendo, mas não estava botando em prática, de alguma forma a minha mente estava absorvendo aquilo. E aos poucos, como uma semente. E aí de um dia para a noite, as coisas andaram. Só que teve um fator determinante, que é o que eu vou dizer aqui o que foi que aconteceu. Antes eu vivia triste. Eu saí de uma crise de pânico, de uma crise de ansiedade, para uma depressão fortíssima. Essa depressão, ela veio junto com um processo de expansão de consciência também. Ela veio como um vazio existencial, pronto. Eu estava com vazio existencial, eu chorava todo dia.
Eu tava simplesmente, tinha hora que eu nunca pensei em fazer nada, nenhuma besteira comigo, mas assim, é, eu tava pensando, caramba, será que isso não vai passar? Eu não aguento mais acordar todo dia triste. Eu não aguento mais acordar todo dia sem ânimo, sem força para fazer as coisas, sem querer fazer as coisas. Eu tinha perdido totalmente o sentido. E eu ficava pensando, como é que a vida perdeu o sentido para mim depois que eu aprendi tudo isso? Como que pode uma pessoa aprender tanta coisa e a vida parar de fazer sentido? E aí, parece que uma chave virou na minha cabeça. E eu de fato entendi, não apenas superficialmente, mas de uma forma mais profunda, que eu criava a minha realidade. Né? Por mais que eu já tivesse ouvido várias vezes, por mais que eu já tivesse visto várias pessoas falando, eu comecei a reler o Caibalho. Comecei a reler o Caibalho, as 7 leis universais, e aí parece que a chave virou. Eu disse, opa, eu não quero mais criar isso. E aí, aos poucos, eu fui começando a cancelar esses pensamentos, começando a mudar a minha vibração. Quando a minha vibração mudou, é tanto que quando eu lembro de quem eu era, é a mesma coisa que quando eu tento lembrar de quando eu tinha síndrome do pânico. Eu não consigo, parece que era outra pessoa. Parece que era outra energia, outra realidade paralela, parece que não era eu. Parece que era um fractal meu parecido comigo que não era eu. Da mesma forma, é quando eu lembro de quando eu era triste, quando eu estava nesse vazio. Eu não consigo mais lembrar de mim nesse tempo. É óbvio que eu ainda fico triste com as coisas, é claro que as coisas ainda me afetam, é claro que um problema ainda me afeta, mas nada se compara à tristeza que eu passava naquele tempo. O vazio que eu sentia. Eu sinto uma tristeza como qualquer pessoa sente. Ah, aconteceu uma coisa triste e aquilo me afeta de alguma forma. Mas não como era antigamente, que eu passava dias e dias e dias pensando triste naquilo. Mas como ser humano a gente ainda sente emoções, claro, óbvio, algumas coisas ainda são nossos calcanhar de Aquiles, né? Mas eu percebi que depois que eu primeiro decidi que eu não ia mais trabalhar de outra coisa a não ser com isso. Depois eu aumentei a minha vibração, eu elevei a minha vibração. Aí eu precisei pegar tudo que eu tinha aprendido e botar em prática. E também não foi nada, eu criei uma rotina, vários exercícios, até hoje eu não tenho isso. Se eu disser para você que hoje eu faço várias rotinas de exercício, eu não faço. Eu não tenho. As minhas mudanças, elas foram acontecendo dentro da minha mente, assim, no dia a dia. Por exemplo, eu percebia que eu estava tendo um pensamento negativo, eu já cortava. Eu percebia que eu estava ficando triste, eu botava uma música. Eu percebia que eu estava pensando em alguma coisa negativa, eu dizia, eu não quero essa realidade, vou criar uma outra realidade. Eu comecei a ficar muito consciente, muito atenta às coisas que eu pensava, muito, porque eu entendi que eu não queria criar aquilo, então eu tinha que mudar. Por mais que eu gostasse daquela sensação ruim, por mais que eu tivesse algum ganho com aquilo, por mais que eu já tivesse viciado naquela emoção ruim, eu sabia que se eu continuasse nela, eu ia atrair um monte de coisa negativa e eu já estava cansada e farta de atrair coisas negativas. Depois, inclusive, eu vou contar a minha história para vocês entenderem melhor como foi tudo. Mas eu já estava cansada de atrair, enfim, muita coisa. Então eu disse, eu de fato decidi aumentar a minha vibração. E de lá pra cá eu sou outra pessoa. De lá pra cá, depois que eu aumentei a minha vibração, é aquela velha história que o Hélio Couto fala, né? E que outros mestres já falavam. Procurar primeiro o reino do céu, que o resto é acrescentado. Eu simplesmente comecei a mudar a minha vibração e o que que acontece? As coisas vêm de forma muito fluida. Assim, quando essa fluidez começou, eu até pensei, caramba, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Eu sentia que tinha algo diferente. Eu disse, alguma coisa mudou. Porque nunca foi tão fluido assim. Sempre foi pesado. Sempre foi muito esforçado. Sempre foi muito batalhado. E dessa vez, por mais que eu me esforce, é uma coisa fluida. É um dar e receber. Então, de lá para cá, eu não tive mais problema com prosperidade. Não me faltou mais. Entende? É tanto que de lá para cá, daquele tempo para cá, muita coisa mudou. Eu mudei de casa, eu quitei algumas coisas que eu estava devendo. Muita coisa mudou. Então, eu tinha muita dívida, eu tinha muita coisa. Sempre estava enfiada em dívida, sempre devendo alguém.
E aí eu comecei a pagar essas dívidas, as coisas começaram a prosperar. Eu vivia morando de favor na casa da minha mãe, ou na casa da minha sogra, ou eu ia para uma casa, não conseguia pagar, tinha que vir embora. E aconteceu. E depois disso, depois dessa chave virar, eu mudei de casa, minha vida prosperou, minha vida melhorou. E tudo eu percebi que foi depois que eu decidi e depois que eu aumentei a minha vibração. Depois que eu mantive a minha vibração elevada, foi que as coisas vieram até mim. Outra coisa que eu percebi, eu não sei se isso é fruto da ressonância, também não vou falar, porque é uma ferramenta do professor Hélio Couto, aí vai que influencia as pessoas de forma errada, enfim. Mas eu percebi que depois disso, eu sinto que parece que tudo que eu penso acontece muito rápido. Às vezes eu tenho até medo de falar assim, sem querer falar alguma coisa, e aquilo acabar acontecendo. Mas é incrível como eu abro a boca e falo alguma coisa e aquilo acontece. Um desejo que eu tenho, rapidamente ele é atendido. É assim, é como se eu tivesse ganhado uma expansão, como se eu tivesse ganhado uma potência. Eu sinto que essa chave virou de alguma forma. E um dos motivos maiores foi eu ter aumentado a minha vibração. E aí você me pergunta, mas Mônica, como que você fez para aumentar a sua vibração? Lógico que eu ia cancelando pensamentos, eu ia mudando a minha mentalidade, eu ia escutando músicas, ajudou bastante. Mas com certeza todo o conhecimento que eu adquiri e todas as limpezas que eu fiz e as crenças quebradas, as coisas novas que eu botei na minha mente, reprogramações e tudo mais, todas juntas foi que limpou a sujeira, que claro que ainda deve ter muita, né? Quanto mais você limpa, é igual uma cebola, quanto mais você tira uma casca, mais casca vem. Até você limpar tudo e só existir, não existe mais nada. É que eu acho que é mais ou menos assim que é a nossa existência, né? Então, quanto mais você limpa, mais sujeira aparece. E é óbvio que nós temos várias sujeiras a limpar. Mas eu sinto que eu dei um salto quântico, né? Que é o que falam, um salto quântico. Eu sinto que eu não sou mais a mesma de antes há muito tempo. Há muito tempo. E depois que essa chave virou, eu consegui prosperar. Eu comecei a prosperar. Eu fazia todo tipo de técnica que você imaginar, eu fazia. No começo, eu fiz todas as técnicas do segredo para atrair tudo e qualquer coisa que você puder imaginar. Mas acontecia uma coisa e outra. Tem até uma história aqui no meu canal, não sei se eu não sei se eu gravei um vídeo para esse canal, sei que no canal antigo tinha. Um vídeo que eu consegui co-criar 2 abadás, que eu era fã da Cláudia Leite, era não, gosto muito dela ainda, sou fã. E sempre que posso eu vou, acompanho, né? Vou num show, vou no evento, enfim. E nessa época, ela veio para perto da minha casa e na época, como sempre, eu estava sem dinheiro, não pude comprar os abadás. Mentalizei ali um dia todinho inteiro eu ganhando aqueles abadás. Quando foi no dia do show, a pessoa lá em cima do trio jogou 2 abadás para mim, me chamou na porta e me deu 2 abadás. Como? Não sei. Por quê? Não sei. Só sei que a técnica funcionou. Mas eu sentia que não passava disso. Não era nada muito grande, não era nada que permanecia, não era nada que era fluido. Eu só senti que a coisa ficou fluida e leve quando eu mudei a minha vibração. Então é isso, recapitulando. Eu tomei uma decisão, eu parei de ter plano B. Porque quando você tem, eu como hipnoterapeuta, eu entendo como a mente funciona. Quando você diz assim, eu vou tentar fazer algo. Quando você diz que vai tentar, a sua mente, ela já tem a ideia de que você vai falhar. O tentar para a mente é o mesmo que falhar. Então nunca fale eu vou tentar, diga eu vou fazer, porque assim sua mente te leva para aquele caminho. E aí eu tomei a decisão. Quando eu tomei a decisão, minha mente não pensou em plano B. Porque se eu tivesse dado o plano B, tudo teria acontecido ao meu redor para que eu fizesse o plano B. Mas como eu decidi, o universo tinha que dar um jeito de me mandar um sustento. E assim ele fez, óbvio, depois que eu soltasse. Que era depois o quê? Que eu fizesse a minha parte, que eu fizesse o máximo que eu conseguisse dentro das minhas capacidades e aí o universo trazia o resultado. Só que ainda assim, eu sinto que às vezes, mesmo não fazendo o máximo que eu posso dentro das minhas condições,
Às vezes por algum motivo, às vezes por algum imprevisto, ainda assim as coisas fluem. Ainda assim é fluido. Ainda assim não me falta, me sobra. Isso era uma coisa que não acontecia. Não acontecia. Se eu puder colocar numa pauta tudo que eu fiz, eu posso até colocar, são inúmeras coisas. Mas de fato, para mim, o que foi mais relevante foi limpar, foi fazer a limpeza, a troca das crenças. Porque só assim é que você faz com que a sua mente se convença daquilo que você quer. E aí, depois que ela se convencer daquilo que você quer, que ela acreditar, ela te leva para aquele caminho. Então, de alguma forma, eu fiz a minha mente acreditar. Com reprogramação, com afirmação, cancelando pensamentos negativos. Enfim, eu fiz várias coisas que com certeza me ajudaram nesse processo. Então, se você hoje é terapeuta, ou se você está querendo fazer uma transição de carreira, ou se você tá trabalhando, mas você não está vendendo, pode ter certeza. Se as vendas não estão chegando para você, é porque você está bloqueando de alguma forma. A sua energia está bloqueando. A sua vibração está tão baixa, as suas crenças são tão limitantes que você está bloqueando as vendas, você está bloqueando a sua prosperidade. E eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo foi mais um relato, né, do que aconteceu comigo, de como eu saí do zero, literalmente, para mais de 100 pessoas em menos de 2 meses na época. Então, só vem aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais. Então, isso é uma comprovação de que tudo que eu ensino aqui, de tudo que eu falo faz sentido, porque se não fizesse, não teria mudado nada na minha vida. E eu sempre tive o cuidado de passar algo que, de alguma certa forma, tinha modificado a minha vida de alguma forma. É tanto que no meu antigo canal, você não me via falando de prosperidade, você me via falando. O canal era mais voltado para ansiedade, para essas coisas, porque era uma coisa que eu já tinha passado. Era uma coisa que eu já sabia como resolver. Então eu só conseguia falar daquilo, por mais que eu tivesse muita vontade de falar sobre outras coisas. Mas eu disse: não, minha vida está travada em muita coisa. Para que eu fale sobre aquilo, eu preciso destravar a minha vida. E aí, quando eu senti que estava tudo destravado, que estava tudo indo melhor, eu resolvi fazer um outro canal para poder passar essas informações que realmente estavam fazendo sentido na minha vida. Então eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado com algum vídeo meu. E se você estiver precisando de ajuda terapêutica, eu sou hipnoterapeuta, como eu já falei, trato pessoas com crenças limitantes. E se você quiser aproveitar a Black Friday, também tá tendo Black Friday dos pacotes de terapia, de atendimento. Então tem pouquíssimas vagas ainda, eu só abri 10 vagas. Não sei se quando você assistir esse vídeo ainda vão ter, mas não custa nada tentar, né? Então, curte o vídeo, manda para um amigo e até o próximo vídeo.